Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor, louvando, adorando e bendizendo o nome dEle. Estamos no último tópico da busca da santidade. Já estou com a ideia, pelo menos, ainda vou amadurecer a ideia de a gente trabalhar sobre a vida de Jesus a partir do domingo que vem. Ou talvez escolher um livro da Bíblia para a gente fazer uma meditação, não no sentido de pregação, mas no sentido de analisar um pouco mais a fundo algum livro específico do Antigo ou do Novo Testamento. Mas estamos nesse último tópico, dentro da busca da santidade, o tópico a alegria da santidade. A palavra de Deus ela fala muito claro, muitas vezes, sobre a restauração da alegria da vida das pessoas. E que em determinada situação você pode perder a alegria da salvação. O apóstolo João, se não me engano, ele fala que ele prega e ele fala para que a nossa alegria seja completa. Cristão, ele passa lutas, dificuldades sim, mas nós temos que entender que nós somos alegres no Senhor porque nós temos a esperança. Aqueles que não têm esperança, eles ficam perdidos. Por isso que nós temos que nos alegrar a cada passo que nós damos, a cada crescimento que nós damos, a cada salmo que a gente decora, entendeu? Por favor, hein? Vamos escolher um salmo aí para ver se vocês decoram todo mundo, hein? Vamos iniciar com o texto de Romanos 14, 17. Romanos. Helena, senta com o papai e com a mamãe. Você não é mais baby. Romanos, capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E aí nós já estamos meditando dentro do Evangelho de Mateus, e nós já falamos que Mateus ele não fala reino dos céus. Não, ele fala. O que ele não fala? Reino do Senhor. Reino de Deus. Reino de Deus. Apóstolo Paulo, ele é da mesma linha, ele é até da linha dos fariseus, e ele também não fala reino de Deus, ele fala reino dos céus. Então aqui em Romanos, ou melhor, ao contrário, né? Paulo ele fala reino de Deus porque esse povo não é o povo judeu. Então ele fala, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, a busca do reino de Deus não é essencialmente a busca do material. Quando a gente vê Jesus Cristo multiplicando os pães, logo depois, aquelas pessoas que deveria ser alguma coisa em torno de 10, 12 mil pessoas, que se fala 4 mil homens, a gente tinha que multiplicar pelo menos pela esposa e pelo menos mais 1, 2 filhos. Vamos falar em 12, 15 mil pessoas que comeram ali de uma maneira farta e ainda sobrou à vontade. E aí o que acontece? Aquelas pessoas começaram a querer fazê-lo rei. Mas eles queriam fazê-lo rei por quê? Porque eles estavam preocupados na alimentação. Que eram as coisas básicas. Então a gente não tinha as preocupações que se tem hoje, comprar um outro sapato, um tênis, um relógio, não sei o que, um outro carro. Não, eles tinham uma coisa muito básica, eles viviam dentro do contexto agropecuário. Então para eles, se você ter um teto e ter o que comer, morreu a história. Entendeu? O vestuário, eles mesmos faziam as vestes deles. E aí o apóstolo Paulo ele vem exortando a cultura judaica, que era uma cultura que ela ia sempre de encontro, sempre ao encontro de coisas e bens materiais, que foi um dos motivos porque, por exemplo, Anás e Caifás, eles negaram a messianidade de Cristo, ou aceitaram a messianidade, mas recusaram a figura de Cristo. Então ele vem falando que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça e paz. E alegria no Espírito Santo. Alegria porque você sabe que você tem uma herança, você tem a esperança de que a tua vida ela não finda naquele momento, que há sim algo a mais. Deus pretende que a vida cristã seja uma vida de alegria e não de tédio. Por quê? Pretende. Porque dentro da vontade permissiva dele, se você quiser continuar vivendo a sua vida de miserabilidade, ele permite. E
Ou decorar os salmos. Para que isso? E aí não é um recado pessoal não, porque eu já falei diretamente. Entendeu? A gente, quando tem as escrituras sagradas gravadas no nosso coração, a gente sabe utilizar essas escrituras quando a gente precisa, no momento de luta e dificuldade. Se você não tem, você fica desarmado. Então você entra num local, entendeu? Você sabe que há a possibilidade de um assalto, de um roubo, mas você deixou a sua arma, a sua defesa em outro lugar, ao invés de você trazê-la com você. Decorar os salmos não é simplesmente um capricho desse pastor, e sim uma forma de você aprender a palavra e tê-la gravada dentro do seu coração. Deus pretende que a vida cristã seja uma vida de alegria e não de tédio, ou de tristeza, ou de pessoas que se sentem desprezadas. A ideia de que a santidade anda associada a uma disposição sombria é uma caricatura do pior tipo. Então, quando se pensa em santidade, as pessoas elas ficam tristes porque elas acham que elas vão abrir mão de coisas. Então, nos tempos de hoje não, mas numa geração anterior à minha, você ser cristão era uma pessoa que não tinha opções. Eram pessoas ignorantes. Tem uma frase popular que diz que a religião é o ópio, é a droga dos pobres. Porque os pobres eles não tinham como gastar dinheiro com teatro, eles não tinham como fazer as atividades deles diferentes. E o que acontece? Eles iam para a igreja. Então essa ideia de que ser santo ou buscar a santidade é tristeza, está errado. A palavra de Deus não fala sobre isso, pelo contrário, ele fala sobre alegria e sobre regozijo. Estive lá ontem, lá numa cidade lá interior lá, do Maranhão, desci em Teresina e foi para essa cidadezinha lá, e aí as pessoas famintas, uma igreja bonita, uma igreja batista bonita, inteira que deveria caber uns 150, 200 pessoas, entendeu? Com ar-condicionado, com uma série de atributos lá, uma caixa de som específica, mesa, tudo perfeitinho. Mas a gente falava algumas coisas para as pessoas e as pessoas olhavam assim, tipo... Que isso? Que isso? E a gente via as pessoas emocionadas, as pessoas aprendendo, as pessoas se alimentando. E mostrei para as pessoas que esse trabalhar não é um trabalhar de tristeza, mas é um trabalhar de alegria. De fato, acontece exatamente o contrário, não é tristeza a busca da santidade. Só aqueles que andam em santidade experimentam uma verdadeira alegria. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versos 10 e 11. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Se guardardes. Porque quando você sai do contexto salvífico, nós temos arbítrio. E aí nós podemos sim optar por agir de uma forma errada ou de uma forma contrária às coisas do Senhor. E o que vai acontecer? Nosso gozo não vai ser completo. Mas, se você guardar os mandamentos dele, não os mandamentos da igreja A, B, C ou do pastor tal, e além de guardar, você permanecer no amor, que é a ação do amor entre o próximo, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. E ele fala, qual é o padrão? O padrão desse amor é o padrão de Cristo. É o padrão que Deus tem pelo Filho e o padrão que o Filho tem com o Pai. É algo que para nós é inatingível, mas que tem que ser estabelecido como meta. Qual a consequência de você guardar os mandamentos, permanecer no amor dele? Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, ou seja, a alegria de Cristo esteja em nós. E
o nosso gozo ele seja completo. Ou seja, tudo que você venha fazer, tudo que venha acontecer na sua vida, você vai ser feliz e vai ser satisfeito com aquilo que está acontecendo, sabendo que Deus está no controle. Isso não quer dizer que você não tem que se esforçar, que você não tem que estudar, que você não tem que trabalhar, que você tem que decorar o salmo, não tem nada disso, você tem que fazer essas coisas, tá? Mas você vai ter a gratidão dentro do seu coração em relação àquilo que está acontecendo. Se acontecer um revés, você vai entender que aquilo é um aprendizado do Senhor para você. E cada vez mais você vai afinar. Então, quando eu vejo lá a Rô fazendo as massas dela lá, ela já tem as medidas, mas até que ela conseguisse chegar no trabalho que ela faz como excelente, eu vi ela fazendo teste, e aí perdia uma fornada de pão, a farinha tal dava um problema, e aí ela foi desenvolvendo, afinando. Foi afinando até que a coisa tivesse uma condição ideal, que é o que o cara faz numa manutenção de carro, e a gente também tem que fazer dentro da nossa vida espiritual. Nessa afirmação de João capítulo 15, versos 10 e 11, Jesus liga a obediência com alegria. A consequência da obediência é a alegria. Numa relação de causa e efeito. Isso é, a alegria resulta da obediência. Só os que são obedientes, os que buscam a santidade como estilo de vida, conhecerão a alegria que vem de Deus. Os outros, mesmo estando na igreja, vão ser insatisfeitos. Que é uma ilustração que vira e mexe, eu falo para vocês. A questão da pessoa estar louvando ao Senhor, exaltando o nome dele e está no interior. Será que ele me ama? Será que ele gosta de mim? Quando vem a luta, vem a dificuldade, será que Deus está comigo? A figura de Jó, que naquele momento em que a fé dele é testada, vai indo, chega um momento em que ele começa realmente até amaldiçoar o dia que ele nasceu. E ele começa a questionar, nós como cristãos nós fazemos isso. E quanto mais a palavra estiver em nós, menos nós temos esse tipo de questionamento. De que maneira a santidade pode produzir alegria? Salmos 16, 11. Farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. A alegria da comunhão com Deus. Quando você tem comunhão com o Senhor, você é uma pessoa feliz. Salmos 16, 11 de novo. Tu me farás ver os caminhos da vida, ou seja, não o caminho da morte, não o caminho errado. É questão de você estar andando num caminho e você saber que ali na frente tem alguma coisa e você pode desviar dele. Quando nós estávamos indo lá para a cidade no interior lá de Maranhão, nós passamos numa encruzilhada em que teve um acidente lá, em que uma Hilux acertou uma van no meio, entendeu? E 3 pessoas estavam mortas lá. Tinha acontecido 10 minutos ali, entendeu? Situações como essa são situações que algumas vezes Deus ele livra e faz com que aconteça alguma coisa, talvez um atraso, talvez alguma coisa, você começa a olhar para as situações de uma maneira diferente. Então a gente estava lá, eu estava lá no avião, e eu posso entender que isso também é um livramento. Estava lá no avião, chegamos no horário, na verdade chegamos um pouco mais cedo, e aí uma mulher começou a passar mal dentro do avião. Aí teve que chamar bombeiro, chamar enfermeiro. Nós ficamos 40 minutos dentro do avião. E se o avião tivesse chegado e a gente decidido, será que a gente não poderia estar envolvido num acidente desse? Você começa a olhar para as coisas que acontecem dentro de uma visão espiritual. Tu me faz ver os caminhos da vida. Na sua presença há plenitude de alegria. Na sua destra, delícias perpetuamente. Ou seja, tudo que você faz te é agradável. Tudo que você faz, você consegue enxergar a presença de Deus na sua vida. A verdadeira alegria só vem de Deus, e Ele partilha dessa alegria com os que andam em comunhão com Ele. A alegria do Senhor é compartilhada, e a gente olha as pessoas no mundo com depressão para todo lado. Todo lado. Ansiedade, síndromes e transtornos de toda sorte ou espécie. Por que isso está acontecendo? Por que isso acontece?
Talvez nós estejamos num tempo em que nunca as pessoas estiveram tão afastadas de Deus como nos dias de hoje. Os falsos profetas estão se multiplicando. Agora tem um ridículo aí de um menino, aquilo é ridículo, entendeu? Mas as pessoas, elas estão seguindo o menino, entendeu? E esquece que na palavra de Deus fala de a pessoa, para ela ser um homem de Deus, ele tem que não pode ser um novo na fé, não, tem idade para isso, não é algo que você pode levar, até para você ser presidente de um país tem idade, e aí as pessoas elas estão se levantando. Vi outro dia uma mulher que se diz profeta e ela falando, Deus é engraçado, né? Ele fala que a gente não pode pecar, mas ele mesmo leva a gente a pecar para a gente poder crescer. Eu fiquei olhando assim, entendeu? E olhei lá, 1,5 milhão de seguidores. Ou seja, as pessoas elas estão buscando a satisfação dela em vários lugares. Estão buscando nas drogas, estão buscando no sexo ilícito, estão buscando em toda forma de coisa, porque eles não têm a comunhão com o Senhor. E se não tem a comunhão com o Senhor, o que acontece? A pessoa procura adoração em outra coisa. Nós somos seres adoradores. Ou você adora Deus, ou você acha outra coisa para colocar no lugar de Deus para você adorar e glorificar. Todo o tempo, entendeu? A gente vê séries de televisão, as pessoas ficam aí maratonando, a pessoa consegue ver aí 5 horas de filme seguido, entendeu? Aí você pede para, desculpa, mas é o contexto, tá? Pede para a pessoa decorar um salmo, 2 semanas, um salmo baba de decorar, repetitivo, e a pessoa fala, não consegui, não deu tempo, foi correria. E aí se a pessoa ela parar, entendeu? Então, as que não leram, que não decoraram. Então, com uma pessoa que eu nunca falo, né? Então, eu vou aproveitar e falar dela, porque para as outras pessoas não ficarem constrangidas. Da Esther, por exemplo, entendeu? Então, imagina a Esther olhando, entendeu? E você faça a mesma coisa na sua vida. Olha, de 15 dias para cá, até hoje. Aí você olha quanto tempo você teve, quanto tempo você perdeu, e você deixou de fazer as coisas que você deveria fazer. E aí a gente olha a figura da Manu e a figura do Daniel. Por que Manu e Daniel não decoraram? Porque a mamãe não decorou. Se a mamãe acha que não é importante, o que vai acontecer com os filhos? Para mim também não é importante. E não é uma exortação específica para Esther, é para nós. Nós temos que viver essa realidade a partir do momento que a gente compra a ideia que aquilo ali é sério e que é importante. E eu posso passar o ano inteiro exortando você. Se você achar que isso não é importante, você vai dar uma desculpa. Você vai falar alguma coisa. É porque foi isso, é porque aquilo, é porque não deu, é porque... E o que acontece é, a gente está perdendo tempo. Por quê? Nós estamos substituindo a alegria de estar em Deus com outras coisas do mundo. E essas coisas do mundo não nos satisfazem, elas não nos alimentam. E aí o que acontece é que a gente cada vez mais vai tentar se sobrecarregar de mais coisas para tentar se sentir pleno. Aí eu justifico, porque eu fiz isso. Olha, pastor Paulo, igreja, eu não fiz isso porque eu dormi 2 horas essa noite. E eu fiquei ontem, falei 9 horas, então eu tenho uma boa justificativa. E eu começo a criar uma série de relativização, ou seja, eu faço aquilo ou deixo de fazer porque eu tenho motivo para aquilo. E ninguém está dizendo que você não tem motivo. Estou dizendo para você que a alegria do Senhor é que nos traz a força. E a força dele, a palavra dele que nos traz a alegria. Tentarmos lidar com os nossos hábitos escravizadores, com a nossa vida, apenas com a força do nosso ser... a gente não vai conseguir, a gente vai sucumbir, a gente vai cair. Quando Davi cometeu os terríveis pecados de adultério e assassinato, ele perdeu o seu senso de alegria de Deus por ter perdido a comunhão com Deus. Apesar de Davi ser a menina dos olhos de Deus, eu não sei se esse versículo é o que nós vamos ler, mas ele fala, enquanto calei os meus pecados diante do Senhor, envelheceram os meus ossos. E a mão do Senhor era sobre mim, sobre mim, e em mim havia um gemido todo o dia, porque ele sabia que ele tinha feito coisas erradas e ele não tinha comunhão com o Senhor. Depois disso, da sua oração de penitência, ele pediu a Deus, Salmo 51, 12.
Salmos 51, 12. Restitui-me a alegria na tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ou seja, naquele momento ele não tinha confessado o pecado dele ainda diante do profeta Natan, mas naquele momento ele olha para Deus e fala: Deus, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi, que era um homem que ele tinha construído mais de 3.000 instrumentos musicais. Mais de 3.000. Tudo que ele encontrava, ele falava assim: eu tenho que utilizar isso para adoração ao Senhor. Eu tenho certeza que naquele período ele devia ter vergonha, como por exemplo a figura de Adão e Eva se escondendo com vergonha do Senhor após o pecado. Davi deve ter sentido a mesma coisa. Uma vida de desobediência não pode ser uma vida de alegria. Ou você tem alegrias que elas são passageiras. São alegrias que são fúteis. A alegria de você comer uma barra de chocolate, a alegria de você comprar uma roupa nova, a alegria de você fazer alguma coisa diferente, é algo que passa. As coisas que são eternas, elas têm que ser trabalhadas. Por isso que o casamento, ele é algo que é trabalhado para que quando você estiver na melhor idade, você realmente está numa condição top, você viveu aquilo. Então, todo um desafio para os jovens casais, que eles têm que entender que é um processo de amadurecimento e que você está plantando para viver uma vida lá na frente melhor. A experiência diária do amor de Cristo está ligada à nossa obediência a Ele. Isso não significa que o seu amor seja condicionado pela nossa obediência, graças a Deus. Porque se o amor de Deus fosse na medida da nossa obediência, a gente estava lascado. Só que quando nós não somos fiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode ir contra a sua vontade, a sua palavra, é a si mesmo. Independente da sua fidelidade ou não, independente do que você faz ou não, o amor de Deus não muda. E em vez de nós entendermos isso como um grande benefício, muitas vezes isso nos leva a nos acomodar. Como a coisa está assim mesmo, entendeu? E não vai mudar nada, então eu vou continuar fazendo as coisas que eu quero, vou agir do jeito que eu quero, porque Deus, ele me ama. Muito cristão, muita igreja age dessa maneira. Eu vou continuar vivendo a minha vida, entendeu? Quando eu estiver lá com meus 60, com meus 70 anos, aí eu alinho a minha vida, que eu já estou pronto para morrer, entendeu? E a gente lembra daquela parábola lá do cara de Lucas, em que ele destrói os celeiros dele, e aí ele enche, constrói novos maiores, enche os celeiros até a tampa e fala: agora eu vou me satisfazer. E o anjo fala: hoje mesmo pediram a sua alma. Tem uma historinha que é nessa linha, que é secular, que diz que estava um senhor, né, que tinha uma fazenda de laranjas, né, de plantação de laranjas, de pequeno porte, e mandou o filho dele para estudar agronomia, né? E aí o filho dele foi, se formou e voltou cheio de ideias. Chegou em casa, o pai estava deitado na rede. Ele falou: pai, você está deitado na rede, por que você não está trabalhando? E o cara falou: por quê? Ele falou: não, porque você poderia estar administrando melhor a sua fazenda, entendeu? Mas ele falou: para quê? Ele falou: não, porque aí você poderia aumentar, entendeu, a tua fazenda. Para quê? Ah, porque você poderia comprar mais lotes, você poderia começar a vender laranja, entendeu, nos mercados da cidade. Ele falou: para quê? E aí ele falou assim: poxa, mas aí você vai começar a trabalhar não só com a venda de laranja, mas também com venda de suco. Para quê? Para você poder desenvolver, você vai comprar caminhões e que vai transportar suco pelo Brasil inteiro. Você vai fazer uma marca que vai ser conhecida nacionalmente. Ele fala: por quê? Para que você, quando estiver na idade bem avançada, você possa descansar. Ele falou: mas não é o que eu estou fazendo hoje. Mas não é o que a gente pode fazer hoje. Isso não é um conselho para que você pare a sua vida e não faça nada e não queira crescer. Não é isso. Não é. Mas às vezes a gente usa o nosso tempo, entendeu, de uma maneira errada. Então, já definiram o nome? Já não? Isabela? Com S, com 2 L's, com Z, normal? Tá? Então, a Isabela pode vir, entendeu? E aí, Felipe e Raiane decidem que eles vão entrar
numa vibe, entendeu? De abrir franquia de loja, não sei o que e tal. E aí a Isabela nasce, pega a Helena, você mesmo, Helena, é sobre você que eu estou falando. Pega a Helena, pega a Heloísa e pega a Isabela e coloca na creche das 8 da manhã, 7 horas da manhã, as duas acordam, as três acordam, dá uma trocadinha de roupa, pega as crianças, coloca lá na creche, aí na creche ela é alimentada, aí ela almoça lá, ela estuda, aí quando vai chegar no finalzinho do dia, dá um banho nelas, alimenta, e aí o horário de buscar é 5 horas, mas eles estão na correria, e eles estão na atividade, porque eles têm que crescer e tudo mais, e aí a tia fica até mais tarde, vai lá, pega as meninas 7 horas, cansada, pega as 3, coloca na cama e vai dormir, e faz de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quando chega no sábado, poxa, essa criança está enchendo o saco, deixa eu dar um laptop para ela, deixa eu dar um PlayStation para ela, para não me incomodar, e aí as crianças, elas crescem, e é claro que essa história vale para aqui, e vale lá atrás também, entendeu? O que vocês têm feito com o tempo de vocês? Eu falo para vocês, isso não é uma frase tola, é uma frase que eu, Rosângela e Vânia podemos falar com muita facilidade. Passa muito rápido. Outro dia eu estava lá olhando as fotos, estava lá Gabriel, Rafael, Pituco e mais a Luísa pequenininha. Tá aí os 3, entendeu? Da nosso tamanho já pensando em faculdade, a Lourdes fazendo. Espero que o meu queridão faça uma faculdade lá. Entendeu? Estude, trabalhe, constitua uma família e a coisa passa muito rápido. Mas onde está a alegria dessas coisas? Entendeu? Então, no Senhor, em você saber que você tem papéis a serem realizados e a sua alegria, ela funciona dessa maneira. A experiência diária do amor de Cristo está ligada à nossa obediência a Ele. Isso não significa que o seu amor seja condicionado pela nossa obediência. Isso seria legalismo. Ou seja, Deus só faz quando eu faço. Mas a nossa experiência do seu amor depende da nossa obediência. O amor de Deus precede a nossa obediência. Ele nos amou primeiro, antes de nós sermos obedientes. O amor de Deus, ao preceder o nosso amor, cria em nós, ou deveria criar, um desejo ardente de guardar os preceitos de Cristo. Depois, ao seguir o nosso amor, Ele nos recompensa por guardá-los e sempre tem essa condição da recompensa divina. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Por que eu sei esse versículo, nem sem saber o endereço? Porque um dia eu parei para decorar. Em épocas que eu tinha luta e dificuldade, em que eu e Rô estávamos lá, passávamos perrengue forte lá com a nossa gráfica, em que não tinha trabalho, eu ia diante do Senhor e eu colocava esses versículos na minha cabeça, assim, a palavra de Deus não mente, Ele está falando que eu vou viver, entendeu? Que eu como ser humano pereceria se eu não visse a ação do Senhor na comida, no vestuário, na moradia, eu morreria. E aquilo trazia conforto no meu coração, trazia a condição de eu estabelecer estratégias para que eu pudesse fazer alguma coisa. Outra causa de alegria é saber que eu estou obedecendo a Deus, que já não estou resistindo-lhe em alguma área específica da minha vida. Bem-aventurança, que é eu cumprir o papel ao qual eu sou designado. Então, apesar de eu estar cansado, já falei para vocês que 9 horas em pé, falando, entendeu? Eu sei que estou aqui cumprindo o meu papel, entendeu? Apesar de cansado, eu sei que o Senhor, Ele se agrada em relação à minha disposição. Tenho certeza que se eu ligasse para vocês e falasse, gente, nós vamos ter só o segundo período de dominical, ou não vamos ter por causa disso, vocês iam falar assim, tudo bem, pastor, não tem problema nenhum, mas é o meu papel, e eu me alegro em cumprir o meu papel. Essa alegria torna-se particularmente evidente quando, após uma longa luta entre o Espírito e a nossa natureza pecaminosa, nós resolvemos final e radicalmente, pela sua graça, o problema de um pecado que nos assediava e nos dominava, ele cai por terra. Não há nada melhor do que o momento da vitória. Então, quando há uma luta, entendeu? Então, por exemplo, o Carlos, tá lá fazendo a luta dele lá, alguma coisa assim, mesmo que seja em relação a treinamento, eu não vejo o Carlos fazendo lutas no campo profissional, mas há um prazer quando ele está numa luta e ele consegue dominar o oponente dele. Há um prazer. É como o aluno que estudou e vê uma boa nota. É como quando o aluno ele passa de ano e fala assim, eu passei, eu venci.
Ou quando você abre um negócio e você vê, eu vi lá o Felipe com a Rayane reformando a loja, com alguns projetos, quando eles verem, começarem a ver o retorno disso, eles vão falar assim, poxa, valeu a pena. Mas tem que sempre mensurar, será que valeu a pena o custo de eu estar com a minha esposa, estar com a minha filha? Será que valeu a pena? Era algo que eu falava bastante com a Esther e falava assim, Esther, nesse momento aqui você não tem direito a você querer isso, querer aquilo outro. E Deus graciosamente levanta um homem segundo o coração de Deus, porque eu vejo o relacionamento de vocês como algo de crescimento, mas algo de Deus, em que dá esse alívio, em que você pode ver e entender que tem alguém que está cuidando de você, em que alguém que pode, de alguma maneira, estar cuidando do Daniel. São coisas que são benditas e que você tem que olhar e falar assim, meu, eu ralei, mas valeu a pena. Esse sentimento é um sentimento que não tem preço. Tem a propagandinha, né, que diz que o Mastercard, né, você pode comprar a viagem, comprar o carro, mas esses momentos de vitória pessoal nossa, ela não tem preço. De nós vermos as pessoas fazendo, me alega quando a Manu ela vai lá e fala os 2 versículos. Eu me alego nisso. Entendeu? Isso deveria gerar vergonha em outras pessoas em relação a isso. A menina tem quantos anos? 5? 6 anos. E ela falou o primeiro versículo, falou o segundo versículo, deu uma cutucada em relação ao terceiro, ela falou o terceiro versículo e você continua nessa aí, entendeu? A correria e tudo mais. Não tem sentido esse tipo de coisa. Essa alegria torna-se particularmente evidente quando, após uma longa luta, nós finalmente vencemos. Podemos chamar a alegria da vitória, e eu prefiro chamar a alegria da obediência. As pessoas elas olham para a vitória como se fosse uma alegria de ter vencido aquilo, mas na verdade é a alegria da obediência. Então, quando o Carlos, dentro da luta dele, ele se esforça, ele faz o exercício, ele se dedica, entendeu? Quando ele consegue, é pela obediência dele ter trabalhado própria vontade, que queria ficar descansando, queria ficar dormindo, fazendo qualquer outra coisa. Ele vence, mas ele não vence porque ele é vitorioso, mas porque ele foi obediente àquele plano que foi determinado. É um plano que você precisa exercer e determinar sobre a sua vida. Além da alegria com a comunhão com o Deus Santo, que é o principal, uma vida santa produz também a alegria da recompensa antecipada. Não só uma alegria que vai ser pega lá na glória, mas uma alegria já nos dias de hoje. Hebreus 12. Hebreus 12, verso 1 e 2. 12, verso 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos ao redor A rodear-nos tão grande número de testemunhos, desembaraçando-nos de todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente e veemente para o autor e consumado da fé. Consumador Da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da minha ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Esse texto, portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, então as pessoas elas estão à nossa volta, olhando o nosso agir, e ele está esperando para ver como você procede.
Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Então essa questão de você se desembaraçar é você deixar as coisas que são do mundo para lá, em detrimento das coisas espirituais, que tenazmente nos assedia, ou seja, com toda a força, está o tempo inteiro à nossa volta falando, não precisa, fazer isso é tolice, você faz semana que vem, você deixa para depois. E aí o apóstolo Paulo não, o autor de Hebreus fala, corramos com perseverança, ou seja, se esforçando a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que você tem? Qual é a carreira principal que você tem? E você tem que seguir essa carreira e esse plano. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não é para olhar para a luta, você vai olhar para Cristo. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, ou seja, ele não precisava suportar a cruz, mas ele sacrificou para ele ter uma alegria superior depois com a nossa salvação. Não fazendo caso da ignomínia, que é a vergonha que ele passou, e está assentado hoje como um prêmio à destra de Deus. Então, a condição de que nós podemos sim antecipar as alegrias do Senhor sobre as nossas vidas através da obediência. Finalizamos o nosso primeiro período. Vamos para o nosso breve intervalo, para nós podermos, se Deus assim o permitir, finalizar esse trabalho todo que nós fizemos nos últimos meses a respeito da busca da santidade. Por enquanto, que Deus te abençoe e te conceda graça.